Estamos de volta, professor Washington. Olha só, cara, eu odeio esse meu nome, é sério. Ui, às vezes eu fico assim. Hoje eu fui numa loja, a mulher perguntou: como que é o seu nome? Porque ela tinha que fazer um cadastro. Aí ela falou: eu falei, meu nome é Washington. Ela falou: o quê? Eu falei: meu nome é Washington. Como é que se escreve? W-A-S-H. Nossa, que nome! Falei: cara, olha, é por isso que eu digo, pobre tem que morrer pobre, que a pobre põe o nome de pobre no filho, o filho continua pobre, entendeu? O nome é uma maldição. Washington. Se fosse lá nos Estados Unidos, beleza, seria presidente dos Estados Unidos. Agora aqui no Brasil, o presidente Washington, aqui no Brasil teve um presidente chamado Washington, não durou nem um mês no poder, tá? Aqui não funciona, nem para ser presidente. Aí pobre gosta de colocar esses nomes. Por exemplo, poderia ser Emerson ou Bruno, entendeu? Professor Bruno, professor Emerson, né? Apesar que, Marcos, né? Ferrari, olha só, Marcos Ferrari. O nome dele é um espetáculo. Aí Ferrari finaliza com, né? Não tem nem o que dizer. Então, nome de poder, entendeu? Agora o Washington, aí a pobre fala: não, vai ser chamado de Washington. Aí a minha mãe não me chama de Washington. Minha mãe me escreve Oshito, entendeu? Ela escreve isso, ela me chama assim. Desde pequeno, quando eu morava lá naquele bairro pobre, aquela poeira lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aquele chão batido, eu jogava bola, eu pegava um monte de meia e juntava tudo num plástico para jogar bola, aquele chinelo havaiana com aquela barriga d'água e aquela pobreza, mãe parecia lá naquele portão, que até hoje eu lembro, a mãe no portão com a calça de lycra e aquele gorda e cheia de gordura que saía daquela frigideira. Que pobre, tem um detalhe do pobre. Pobre, eu vou falar o seguinte: pobre, eu quero usar esse óleo tem que render. Aí o mesmo óleo que frita na segunda é o mesmo óleo que frita na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Na sexta-feira aquilo vira um piche. Se jogar na rua já faz um asfalto. E aí a pessoa acha que tá arrasando. Vamos economizar. Eu lembro que quando eu era pequeno também, lá em Campo Grande, eu falava: mãe, acabou o sabonete. É só juntar os pedaços que tem no chão, menino. Aí eu tinha que juntar aquele bando de sabonete, fazendo sabonete napolitano. Era uma loucura. Eu odeio ser pobre, entendeu? Eu odeio esse nome de pobre. Então, quando você passar em concurso, você passou em concurso, coloca o nome de Emerson, coloca o nome de Bruno, coloca o nome de Marcos, entendeu? Põe assim, Marcos, Ferrari, Renault, BMW, aí lá no final você põe um da Silva, que aí vai lembrar do Ayrton Senna. Então, fechou. Professor, mas você odeia, eu odeio. Então, olha só. Vamos falar hoje de sistemas de arquivo para sair dessa pobreza, tá? Inclusive eu quero saber se tem algum Washington que assista essas videoaulas. Se tiver algum Washington que assista essas videoaulas, comenta aí que eu ainda vou achar. Professor, eu assisto essas videoaulas, meu nome é Washington. E a gente vai estar junto, que eu duvido que tenha. Não é possível, entendeu? Professor, o que a gente vai falar hoje? Memória secundária, sistema de arquivos. Eu até era para colocar isso aqui em vermelho. Então hoje, nesse momento, a gente vai falar agora de sistemas de arquivos. Sistema de arquivos, tanto aqui, certo? Então agora vamos lá, depois desse stand-up com o Washington, professor Washington, vamos lá para a aula. O que é sistema de arquivos? São instruções lógicas para o gerenciamento dos arquivos no disco. São instruções lógicas para o gerenciamento dos arquivos no disco. Então eu falei para você que as mídias magnéticas as mídias magnéticas precisam da formatação, certo? Da formatação. O que é isso? É preparar a mídia para poder gravar arquivo. Aí eu falei para você também, quais são os elementos da formatação? Os elementos da formatação são trilhas, setores e cilindros, para localizar os ficheiros no disco. Aí falamos de tabela FAT e tal.
No finalzinho da aula passada, eu falei para você que precisa de alguém para gerenciar isso. Esse alguém que gerencia os arquivos no disco é chamado de sistema de arquivos, que são instruções lógicas que vai gerenciar esses arquivos. Professor, quais são os sistemas de arquivos que caem em concurso? E detalhe, eu estou falando de sistema de arquivos que serve para qualquer disco, eu não estou falando só do HD, tá? O sistema de arquivos, eles servem para outras mídias, para o CD, para o DVD, para o Blu-ray, para o pendrive, para o HD, para o disquete, entendeu? Para tudo quanto é mídia tem sistema de arquivo, tem que ter. Tem que ter alguém para gerenciar a situação ali dentro, tá? E quais são as três, para você que é gaúcho, três que caem em concurso? Essas três que caem em concurso são essas aqui, ó. FAT16, FAT32, anotem no seu caderno, e finaliza com NTFS. São esses três sistemas de arquivos que caem em concurso público, tá? Lógico que se você fizer Linux, a gente vai ter aula de Linux aqui no canal, mas Linux tem um sistema de arquivos que é o EXT. Só um pouquinho que tem um cabo aqui que pronto, quase que, né? Então, EXT. O EXT é sistema de arquivos do Linux, mas isso aí é do Linux, lá a gente fala lá na aula de Linux, tá? Muito bem. Mas vamos ver aqui para você. Ó, FAT16. Isso aqui é dos anos 80, tá? Isso aqui é dos anos 80, da época do Indiana Jones e a caveira... Não, foi antes. Indiana Jones e o Reino da Arca Perdida, entendeu? Daquela época ali. Foi a época da Turma da Xuxa, anos 80. É um espetáculo. Tears for Fears, Eraser, Ahá, In Excess, as músicas boas que tinha nos anos 80, tá? Foi a época do Michael Jackson, do Thriller, do Bad e vários outros, né? Muito bem, isso aqui foi quando começou ainda, lembra? Lá em 1984, isso aí a gente já falou, quando começou, os computadores pessoais começaram, então, os primeiros sistemas de arquivos. O primeiro sistema de arquivo foi esse cara aqui, FAT16, tá? O FAT16. Aí, eu relacionei aqui, basicamente, três perguntinhas que sempre caem em concurso sobre o FAT16, tá? Então anota aí para você que é de Minas Gerais, tá? Para você que tá comendo o pãozinho de queijo. Então olha só para você anotar aqui, ó, sistema operacional. Professor, por que o sistema de arquivos ele tem que ser compatível com o sistema operacional? Tem, né? Tem, tá? Ó, olha só. Tabela FAT, sistema operacional. Eu não falei para você que o sistema operacional ele não tem que conversar com a tabela FAT? Então, ele tem que conversar com a tabela FAT. Ele vai perguntar, ó, tabela FAT, onde é que está tal arquivo? A tabela FAT, só um pouquinho que eu vou achar. Então, tá vendo que um está conversando com o outro? Lembra daquele desenho anterior da tabela FAT conversando com o sistema operacional? Pois é. Então, o sistema operacional conversa com a tabela FAT, porque é a tabela FAT que vai ter o endereçamento dos arquivos que estão dentro do disco. Ou seja, os dois têm que ter uma compatibilidade, tá? Então, ó, no FAT16 ele aceita sistemas operacionais 16 bits. Para aquela época era o glorioso MS o quê? MS-DOS. Então, se a banca perguntar qual que era o sistema de arquivos usado, né, no MS-DOS, FAT16. Aí cai isso em concurso, a pessoa que só estudou direito administrativo, direito constitucional, direito penal, processo penal, direito civil, direito tributário, direito espacial, direito universal, direito da estação solar, direito da Enterprise, direito de tudo, e aí esqueceu de estudar informática. Aí toma gostoso um chocolate. Vini, joga um chocolate aí na tela. Tum! Pois é, tá vendo o chocolate aí na tela? Então, se você não estudar para o concurso, vai tomar um chocolate quente gostoso, tá? Então, principalmente na parte de informática. Informática, ó, eu sempre falo isso nas aulas presenciais. Informática, depois da língua portuguesa, é a segunda matéria que mais cai em concurso. Às vezes cai só informática e não cai matemática. Português e matemática sempre cai em tudo quanto é concurso. É muito difícil um ou outro concurso. Eu posso até listar aqui dois que eu sei que não cai em informática.
Receita Federal, que agora recentemente parou de cair em informática, porque antes era uma loucura a informática caía nas provas da ESAF, e agora tirou a informática em alguns lugares do TRT. Olha, desculpa, do TRF. O TRF não cai em informática, e se não aguenta o TRT também não cai em informática. Mas, ó, o resto tudo cai em informática. Tudo cai em informática, tá? Até TRE cai em informática, TJ cai em informática, Assembleias Legislativas, Ministério Público, Câmara do Deputado, no concurso da Odebrecht, no concurso de tudo quanto é coisa tem. Até o professor Odebrecht vai virar órgão público? Vai. Ó, olha só, capacidade. Professor, o que é isso, capacidade? Capacidade é o seguinte, o sistema de arquivos. Eu sou o sistema de arquivos. Tá? Eu estou gerenciando aqui a situação. Então, isso aqui, tudo, esse estúdio é um HD. Quanto que eu, desse estúdio, eu consigo gerenciar? Eu só consigo gerenciar só esse pedacinho aqui? É só esse pedacinho aqui. Se eu conseguir gerenciar tudo, aí, opa, beleza. Ô professor, então naquela época, o sistema de arquivos, ele conseguia cuidar só de uma parte aqui do estúdio. Exatamente, só de uma parte do estúdio. Só de uma parte do disco. E quanto que reconhecia? 2 mega. Aí você fala assim... desculpa, tá? Deixa eu até errar aqui. 2 GB, tá? 2 GB, não é 2 mega. Agora que eu vi que ele tem um erro, tá? Essa é a parte que a mulherada odeia. Nossa, ele errou. Eu não posso errar. Agora, e essa é a parte da mulherada que elas não gostam. Que aí elas têm que... O que a mulher faz quando o professor erra? Elas pegam, faz assim, aí depois elas põem no caderno assim, puxa uma setinha e coloca ele errou. Pronto, aqui, tá? O homem não, o homem pega e faz isso aqui. Passa um risco, entendeu? A gente é mais prático, né? Então, olha só. Então, quanto que o sistema FAT16 reconhece do disco? 2 GB. 2 GB é o que ele reconhece do disco. Ou seja, se o seu disco for de 10 GB e você formatar e instalar o sistema de arquivo FAT16, ele vai reconhecer quanto do disco? Vai reconhecer só 2 GB. Ah, então peraí, professor, peraí. Quer dizer que existe um processo. Quando eu faço a formatação, a primeira coisa que pergunta é o sistema de arquivos que eu vou utilizar exatamente. Aí depois que você define o sistema de arquivos, é que ele vai criar as trilhas, os setores e os cilindros. Aí você fala, sabe o que quer dizer isso aqui? Entendimento boi. Tá? Agora entendi, agora você entendeu, né? Então, primeiro, ó, você vai formatar. Na hora que você começa a formatação, antes de começar a formatação, ele vai perguntar para você qual o sistema de arquivo. Qual o sistema... Fala o seguinte, do jeito que vocês têm pendrive aí, você deve ter pendrive aí, né? Pega o seu pendrive aí, tá? Eu vou esperar. Tá. Pegou o pendrive. Isso, agora coloca na porta USB. Tá, essa janelinha que abriu, já fecha aí, fecha. Isso, fechou a janelinha. Agora o seguinte, entra no Windows Explorer, alô, lá embaixo, perto do menu inicial ali, ó. Clica lá, Windows Explorer, aqui ó, clica lá embaixo, que é o amarelinho que tem lá embaixo, na barra de tarefas, essa se você acha. Aí clica lá. Agora, clica com o botão direito na unidade do pendrive, deve ser unidade D ou F, sei lá o que. Clica com o botão direito, vai abrir uma janelinha. Nessa janelinha que abrir, você vai em formatar. Clica em formatar, vai abrir outra janelinha. Primeira coisa que vai perguntar, qual o quê? Qual o sistema de arquivos que você quer instalar? FAT16, FAT32 ou NTFS? Então, ou seja, a formatação exige que você escolha o sistema de arquivos primeiro. Depois é que ele vai fazer o que ele tem que fazer. Criar trilhas, setores e cilindros. E depois finaliza criando a gloriosa tabela o quê? Tabela FAT. Então você viu que a sequência, a formatação tem uma sequência, tá? Ela tem uma sequência. Então beleza, professor. Aí agora a gente tem que saber as características de cada um exatamente. Então, ó, a FAT16 só conversa com o MS-DOS, com sistemas operacionais 16 bits. Capacidade só reconhece 2 GB do espaço que ela está ali, né, trabalhando.
Quantidade de caracteres no nome. Eu não sei se vocês lembram, que o pessoal dos anos 80 deve lembrar. Na época do MS-DOS, se o arquivo era muito grande, você tinha que abreviar. Por quê? Porque naquela época os arquivos não poderiam ter mais do que 8 caracteres no nome. Então, por exemplo, se seu arquivo antigamente chamava monografia.doc, tá? No DOS teria que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, teria que parar aqui, ó. Monograph.doc. Ou seja, existia uma limitação de 8 caracteres para o nome de arquivo. Por causa de quem? Por causa do FAT16. O FAT16 só aceita arquivos com tamanho máximo de 8 caracteres no nome, tá? Isso era porque é o seguinte, ó. O sistema de arquivos FAT16, ele não aceitava indexação de ficheiro. Então hoje os ficheiros são indexados. Professor, o que é indexado? É numerado. Então hoje não importa o tamanho do nome do arquivo. Se o arquivo é esta é minha monografia.doc, hoje pode ser assim. Mas o Windows não grava o ficheiro com esse nome gigante que você colocou. Isso aí é só um rótulo. Ele grava através de numerações. Essas numerações são hexadecimais, utilizando letras e números. Isso é o que a gente chama de indexação. É como se você estivesse numerando ao invés de dando nomes. Então é mais fácil na hora de localizar os ficheiros. Nessa época aqui não tinha indexação de arquivo, então ia se perder ali, tá? Depois o tempo foi passando, nos anos 90, na época da TV Colosso, para você. Ó, anos 90, na época da TV Colosso, anos 90 também foi a época, deixa eu ver aqui, do Sai de Baixo, lembra do Sai de Baixo? 90, os anos 90, foi muita coisa boa que também tinha nos anos 90, tá aí. Nos anos 90 foram criados o sistema de arquivo FAT32, que você precisa gravar. Qual que é o sistema operacional que ele conversa? Sistemas operacionais de 32 bits. Quais são os sistemas operacionais de 32 bits? 32 e 16 também, tá? Porque ele pega o anterior também. Ou seja, ele também conversa com o MS-DOS e conversa com o Windows até o Windows na sua versão 98, segunda edição, tá? O Windows 98 SE, até aí você poderia usar o FAT32. Olha só. Capacidade que ele reconhece, 32 GB. Então, se você formatar uma mídia com FAT32, 32 GB. Caracteres no nome, tá? Olha só a diferença. Aqui era 8 caracteres no nome nos anos 80. Nos anos 90, olha só, são 255. Presta atenção! É 255 caracteres que hoje eu posso colocar no nome do arquivo. Aí você fala, meu Deus, eu não sabia disso? Eu fico abreviando? Pois é, não precisa. A gente abrevia até para não ficar um arquivo com um nome muito grande. Mas hoje você pode colocar, eu não aguento mais essa aula de informática, quero passar logo concurso, resolver logo minha vida, .doc. Pode colocar? Pode. Entendeu? Então hoje você já tem um tamanho maior para você colocar em caracteres em nome de arquivo. Capacidade por ficheiro, olha só isso aqui. Porque é o seguinte, pensa que isso aqui é um disco rígido. Isso aqui é um disco rígido. E nesse disco rígido nós temos a capacidade de 32 GB aqui. Eu vou gravar um ficheiro, tá? Um ficheiro de 8 GB. A pergunta é, pode? Formatado com FAT32? Isso que é um INPROVA da Universidade Federal de Santa Catarina, por exemplo, tá? A resposta é não, tá? Então é o seguinte, existe uma limitação por arquivo. O arquivo em si, ele tem um tamanho certo para aceitar lá dentro do disco. O disco, ele reconhece 32 GB. O sistema de arquivos, ele vai reconhecer o espaço de 32 GB. Mas cada arquivo não pode passar do que? Anota aí. 4 GB, tá? Fora isso, galera, os dois sistemas de arquivos tinham limitações. Não aceita criptografia, não aceita multiusuário, ou seja, permissões, não permitia
que você definisse permissões nos ficheiros por usuário, por exemplo, tal usuário pode ler o arquivo, tal usuário pode não ler o arquivo. Não aceitava compactação, né? Ou seja, tinha várias limitações. Tem o problema de reconhecer pequenas quantidades, né? Esse aqui 2 GB, só 32. E vocês sabem hoje que nós temos HD de 5 TB. Aí como é que faz? E aí o tempo foi passando, as mídias foram aumentando, foi lançado o Windows 2000 com várias coisas, como multiusuário, multitarefa. Ou seja, os sistemas operacionais foram melhorando e era necessário criar um sistema de arquivos mais eficiente. E hoje, se perguntarem qual o melhor sistema de arquivos, é o NTFS. É o mais importante dos sistemas de arquivos criado, é usado por todos, praticamente quase todos, os sistemas operacionais do planeta, principalmente o Windows, porque o NTFS ele é da Microsoft, foi lançado junto com o Windows 2000 no ano 2000, tá? O NTFS, olha só as características desse sistema de arquivos, tá? Sistema operacional de 32 e 64 bits, ou seja, pega todas as versões de Windows que tem hoje, pega MS-DOS também, pega tudo, tá? Capacidade 5 terabytes. Então, portanto, aceita HDs de até 5 terabytes, ele vai reconhecer isso. Caracteres, quantidade de caracteres no nome, mantém 255 caracteres no nome. Capacidade por ficheiro, ó, cada arquivo pode ter até 512 GB. Imagina um arquivo ter 512 GB. Então, olha só, vai demorar isso acontecer, né? E aí aceita compactação, encriptação, não esquece que encriptação é criptografia, falamos já sobre isso na aula de segurança da informação, né? E multiusuário em permissões também. Fora isso, sistema de journaling e cota de disco, ou seja, você pode definir uma cota de uso por usuário. Isso aqui a gente vai falar na aula de Windows, tá? É um sistema de arquivos esplêndido, assim, ele é muito bom, ele tem um gerenciamento de ficheiro excelente, 5 terabytes, 255 caracteres, conversa com todos os sistemas operacionais, tá? E tem o sistema de journaling, que foi uma maravilha que inventaram da natureza, isso aí, tá? Ó, professor, o que é o sistema de journaling? Tá? Só pra gente colocar aqui rapidinho o sistema de journaling. Ó, se a banca perguntar o que é o sistema de journaling, você vai colocar assim, ó, journaling, aqui, ó. O sistema de journaling permite a recuperação dos ficheiros sem a necessidade de verificar sua integridade. Aí você fala assim, tá, mas como assim verificar a integridade? Em caso de pane, tá? Em caso de pane no sistema. Então pensa comigo aqui. Não sei se vocês lembram disso. Antigamente o Windows 98, vamos voltar no tempo, efeito borboleta. Lá no Windows 98, você estava lá trabalhando, fazendo a sua monografia, de repente você acertava aquele estabilizador. Todo mundo colocava o estabilizador embaixo da mesa. Aí você ia dar uma espreguiçada, plim, acertava aquele estabilizador. É ou não é? É. Engraçado que a gente mirava aquele estabilizador bem pro nosso pé pra gente acertar ali. E aí o que acontecia? O seu computador desligava e você entrava em desespero. Aí você, a hora que ligava o computador, aparecia uma tela azul, que era a tela do desespero total. E nessa tela azul aparecia assim: o sistema for desligado inesperadamente, tentando recuperar o sistema de arquivos. Olha só o verbo na 7ª pessoa do subjuntivo. Tentando. Professor, é certo isso? Não sei. Pergunta pro Wilson. Tentando recuperar. Ele nem falou que ele vai recuperar. Ele falou que veio a tentar. Imagine que isso é a sua monografia. Aí aparecia assim, 20%, 30%, 40%, 55%. A hora que aparecia 99%, você ficava com o toba apertado assim. 99,9% aparecia erro na recuperação de monografia.doc. Você perdia a sua monografia. Eu tenho certeza que já passou por isso. Quando você desligava o computador inesperadamente. Por quê? Porque não tinha um sistema que protegia os arquivos em caso de pane. Hoje já tem.
Sistema de journaling, ele simplesmente evita, pode colocar agora no caderno, evita o corrompimento dos ficheiros no disco. É um espetáculo. Tenta desligar agora esse computador. Faz agora. Quer saber? Faz agora. Desliga agora esse computador da tomada. Entendeu? Desliga a tomada agora. Você vai ver que você vai ligar, ele vai voltar a tudo normal, você não vai perder ficheiro nenhum. Hoje não tem mais perda de ficheiro, é muito difícil, tá? Então é isso, meus amigos. Fechamos a aula de hoje. Próxima aula a gente vai falar de CD, de DVD, de Blu-ray, ou seja, das mídias óticas, tá? E depois as mídias eletrônicas, e depois a gente vai finalizar ali falando todas as mídias, e a gente vai falar também de capacidades também, a megabyte, terabyte, aquela coisa toda, tá certo? Vou falar um pouquinho da tabela binária. Então fechou? Até a próxima aula!